Eu conheço muita gente por aí que queria ter nascido pastor alemão. Esse é o rock de despedida pra minha cachorrinha chamada sua mãe. Léo, eu queria que você falasse um pouco desse momento aqui, que é antes de você ter uma carreira solo, enfim, você era da banda e acabou não gravando João uma banda. Penca e seus Miquinhos Amestrados, a maior banda de rock and roll de todos os tempos. É uma história tão comprida e, ao mesmo tempo, tão interessante. Por exemplo, esse encontro, João Penca e seus Miquinhos e Eduardo Secco, se deu numa noite no Morro da Urca, em que uma banda nova de São Paulo, que já tinha emplacado uma música na abertura de uma novela, ia lançar o seu primeiro disco. Era a banda Gangue 90 e as Absurdetes. Aí acharam que precisava ter uma banda carioca para abrir, porque o pessoal não era muito conhecido aqui. O Eduardo Secco estava na plateia e ficou chapado quando viu aquilo tudo, né? Completamente nonsense e tal. E aí nos aproximamos e tal. Ele falou, pô, a gente podia fazer um show juntos no Teatro Ipanema. A gente falou, opa. Mas aí fomos, então, para o estúdio da Poligram, na Barra, onde é hoje o Mundial. E aí a gente ficou lá preparando o repertório do disco dele, ensaiando as músicas dele e as nossas, porque seria a ideia de esse disco aí, seria metade de um, metade do outro. Só que o diretor da gravadora olhou para a gente e falou assim, esses caras não têm a menor chance. Aí, na negociação, ele falou, então é o seguinte, para não deixar os caras na roubada, você deixa eles fazerem backing, ganhando metade do que ganharia um backing profissional, e grava 2 músicas do repertório deles, você cantando. Prêmio de consolação foi ele gravar o Rock da Cachorra. Cozinho de noite, pra quando você chegar. Cozinho gostoso, pra quando você voltar do trabalho. O primeiro parceiro que eu tive foi uma coincidência daquelas absurdas. Eu conheci na praia, fiquei amigo e a gente acabou compondo. Foi o Arnaldo Dias Batista. Essa música foi escrita aqui em frente. O Arnaldo morava aqui num prédio aqui do outro lado da rua. E a gente fez aqui, saímos da praia. Eu tive uma ideia de uma música sobre o cara que cozinha de noite e tal. Aí ele gostou da ideia, a gente fez. Primeiro disco, todas as músicas eram proibidas pela censura. Algumas iam a julgamento, algumas foram liberadas. A maioria foi liberada, 2 ficaram proibidas. E aí o disco teve que ser vendido lacrado, proibido para menores de 18 anos. Aí, sabe como é que era o nome do disco? Foda-se. E aí eu fiz uma logomarca. Esse aqui é a história, porque recolheram todos e mandaram cobrir com adesivo. Eu achei uns com adesivo. Que eram Foda-se, que eram, evidentemente, um navio da linha C. O negócio da memória falha, às vezes, porque eu frequentei muito o posto 9. Um dia eu ainda vou escrever minhas memórias baseadas em fatos reais. Muito baseado em fatos reais. Eu vou dar para um militar. Isso era a época da ditadura, né? O direito de escolher. Isso era eu querendo comer a mulher de um cara e dizendo, torcendo para ele ir para a guerra para eu poder comer a mulher dele. Aí o refrão era, eu vou dar para um militar. Os caras não gostavam disso. E tinha uma menina que era da Vila Olímpia, chamada Sônia, que eu queria, né, desencalhar. Eu acho que era BV ainda. E aí eu fui com a seguinte ideia. Tinha uma banda, a banda tocava domingo lá, eu tocava Sunny. Aí eu falei, Sônia. Aí escrevi durante a semana uma letra com a declaração de amor para ela, Sônia, parará, parará, parará. Mas aí falei para ela, olha, quando tocar uma música que eu queria que você ficasse, que eu queria te mostrar uma coisa. Começou a tocar lá a introdução da música, eu desdobrei para vem cá, vem cá, vem cá. Aí começou o cara a tocar Sunny, eu, Sônia... Lá, 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 lá. No primeiro verso, ela virou as costas e foi conversar com as amigas. Sempre que eu te vejo, eu não durmo, sonhar. E é por você que eu me masturbo. No verão, enquanto estava rolando o Rock in Rio aqui, eu estava gravando e filmando de noite um filme chamado As 7 Vampiras. O diretor do filme e a produtora me chamaram, queremos que você participe, porque tem um personagem que atua no filme, que é um cantor lá do show, lá do Quitandinha, onde começam a acontecer os assassinatos e tal. O cantor, que era o Bob Ryder, canta uma música de sucesso dele, que é essa aí. Eu fui para casa, bolei, escrevi a música, peguei o violão, Aí toquei até o fim. Aí os dois olharam para o outro e falaram assim, essa música é uma bosta.
curiosamente, era o mesmo adjetivo que o diretor da gravadora usou depois da música gravada. É uma bosta. Aí eu me saí com um tal argumento. Falei, olha, pensa bem, o cara é cantor do Quitandinha. Ele é meio uma bosta. Ah, porra. Muito bom. Ele não estourou, não é o Roberto Carlos, não, entendeu? E a música Sete Vampiras ficou 9 meses entre as 10 mais do Brasil inteiro. São 7 garotas me paquerando o dia inteiro, seja no trabalho, no carro ou no banheiro. São 7 garotas, que tremenda confusão. Oh, 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 oh. Você tem amigos a beça e eu só tenho o Zé. Esse Zé existia ou era só pra combinar com a pé? Eu acho que Zé é um amigo genérico. Entendi. É um amigo... Aquele Zé. O Zé. Sei. Eu lembro do Cláudio Torres Gonzaga falar assim, tem coisa que não dá para traduzir, né? Por exemplo, você está assistindo lá 24 horas e fala, Jack! Aí você, caralho, vai acontecer alguma cagada, o Jack. Aí você fala, Zé! O Zé não... Não acontece nada assim, incrível com o Zé. É qualquer Zé! amigo. Não dá, né? Entendi. Então o Zé é esse amigo. Então. Um amigo meio loser, assim, né? Tem gente que vem falar, eu acho que isso, Zé, é o seu negócio. Assim. São versões eróticas disso. Tá vendo? Você tem amigos à beça e eu só tenho o Zé pra consolar as tardes de domingo que eu passo a sofrer. A Vida Não Presta demorou exatamente o tempo que ela tem cantada para ser escrita. Tinha um filme chamado Menino do Rio. E aí tinha um personagem que era o do Ricardo Graça Mello, chamado Pepeu, que morria no Menino do Rio. E era um personagem que todo mundo gostava muito. Ele falou, vamos fazer um filme sobre o Pepeu e tal? Pensa numa música sobre isso que eu vou começar a escrever o roteiro. Aí eu contei para os caras dos Miquinhos e eles falaram, você tem alguma ideia? Eu falei, sim, tem uma ideia, quer ver? Pega aí papel e vamos ver se... E aí eu cantei a música exatamente como ela é. E falei, bom, e aí dá para começar? Aí eles olharam, assim, não, para mim já está pronta. Eu também acho. E somos parceiros, os três, na música, porque, evidentemente... Eles anotaram. Se eles não tivessem anotado, e se não tivessem concordado, 2, ela não seria do jeito que ela é. Primeira vez que eu saí do Brasil. Né? Então, eu passei um mês fora. E aí foi uma história interessante também, porque uma encomenda da gravadora é que eu fosse levar na matriz francesa o meu disco, que vendia muito no Brasil, para ser lançado na Europa. Cheguei lá, tal, sentei na frente do cara, ele botou, sessão da tarde, né? Pá, 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 virou o disco, pá, pá, pá. Não tem percussão? Essa conversa do cara, esses 30 segundos do cara, não tem percussão, foi assim, opa, tem alguma coisa aí, precisamos corrigir a rota. E o disco da Rita Lee tinha... Lança-Perfume era uma carnaval, marchinha, né? Era carnaval, né? Isso virou um dever de casa para todo mundo. Isso apareceu no trabalho do Kid Abelha, apareceu no meu trabalho, apareceu no trabalho do Paralamas e imediatamente no trabalho de todo mundo. Eu me lembro do Erasmo me dizer, ele falou assim, pô, Roberto é que está certo, Roberto é que dá sorte, viu? Porque eu fui virar roqueiro, eu boto um pandeiro numa música, o nego enche o meu saco. O Roberto faz o que ele quiser, ninguém fala nada. Todo mundo me diz bom dia, todo dia é sempre igual. Crianças pedem na janela do carro até nas noites de Natal. Oh, 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 nada mudou. Tinha Gatinha Manhosa que você regravou. Você regravou Gatinha Manhosa do Erasmo Roberto, clássico. E me parecia curioso que tivesse sido para mim uma música tão marcante da minha infância e que nunca ninguém tinha regravado. Eu gravei essa música 21 anos depois da gravação original. Assim como o Rock da Cachorra passou a ser uma música do Eduardo Sec, essa música passou a ser minha. O Erasmo brinca no jogo. Agora eu vou cantar uma música que todo mundo acha que é do Léo Jaime, mas não é, é minha. Aí, 21 anos depois, a Adriana Calcanhoto foi e regravou essa música também. Então, tem um efeméride. Eu acho que é uma canção de ninar. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração.
Aí me chamaram para uma reunião com esses caras, 4 adolescentes, querendo montar uma banda chamada Barão Vermelho. Eu falei, ó, eu canto em 2 bandas e componho para as 2, eu não vou ter uma terceira. Quando eu vi os caras tocando, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o Cazuza. O problema era convencer o Cazuza. Eu liguei para ele e falei, Caju, olha, queria que você fosse no ensaio de uma banda de uns caras que me chamaram e tal. Eu achei que tinha tudo a ver contigo. Ele, porra, mas eu não quero ser cantor de banda, caralho. Mas, para isso, eu tive um problema crucial, que era assim, eu não conheço essa merda de Rio Comprido, caralho, como é que eu vou chegar lá? Eu falei, Caju, tem um garoto que mora no Flamengo e não tem carro. Você dá carona para ele e ele te ensina onde é o ensaio. E aí começou a parceria Roberto, Frejá e Cazuza. No primeiro dia de ensaio, ele já fez uma música, voltou, adorei a banda, já fizemos uma música. Eu falei, pronto. Nós tínhamos uma amiga em comum, que era Patrícia Casé. E aí, a Patrícia estava na casa dela, um dia liga o Cazuza e fica 1 hora no telefone. Eu falei, vem cá, esse cara não está nos Estados Unidos? Ah, está em São Francisco. Mas ele quer falar com você. Aí ela se bateu no papo. E eu falei, oi, tudo bem? Ficamos conversando lá um tempo. Eu falei, vem cá, mas você não está em São Francisco? Ele falou, estou. Eu falei, mas não é caro você ficar ligando para cá assim, ficar conversando esse tempão todo? Ele falou assim, não, sabe o que é? Eu estava num balcão de não sei aonde, numa locadora de carro, sei lá onde, com um balcão que ele foi pedir a hora, e ele viu um cara dizendo o número do cartão de crédito, ele anotou. Enquanto tiver uma pessoa acordada no Rio de Janeiro, eu não paro de falar. Isso era o seguinte, eu tive uma gravadora que me conduziu ao sucesso, que foi a Sony, e uma conduziu ao fracasso, que foi a Warner. Esse foi o primeiro disco rumo ao fracasso. Eu adorava esse disco, Sex, Drops, Rock and Roll. Mas o disco foi lançado no dia 15 de março de 1990. Para quem não se lembra, esse foi o dia em que o Collor assumiu a presidência da República e tungou o dinheiro da população inteira. O disco ia ser lançado, eles falaram, sinto muito, lixo. Ed Mota e eu éramos novidade, os dois foram para... 3 anos depois, os dois estavam na mesma questão, vem cá, não vamos gravar, não? Não, não dá, nunca me pediram uma fita demo. Então eu fiquei 5 anos sem... Preso ali na geladeira. Preso na geladeira, sem poder mostrar uma fita demo para ninguém. Curioso é que eles falaram, mas nós te demos um adiantamento. Adiantamento no dia do Collor. Aí depois, quando eu fiz uma multa contratual, o meu interesse não era quebrar a gravadora, nem arrumar inimigos, o meu interesse era voltar para o negócio. Acertei de fazer um disco que veio a ser o Todo Amor. Mas tinha um problema, se ele vendesse mais de 20 mil cópias, a gravadora se comprometia a lançar um próximo. E aí, quando chegou em 19 mil, ele parou de ser fabricado. Ninguém mais de gravadora nenhuma atendeu um telefonema meu. 7 anos depois, quando o mesmo Marcos Mainar, que assinou o primeiro contrato comigo na Sony, me viu fazendo um musical em São Paulo, Vitor Vitória, e falou, vamos conversar que eu quero que você grave um disco para uma gravadora chamada Abril Music. Só que a Abril fechou antes que eu gravasse. Nessa novela eu não quero ser o teu amigo, que amigo, eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano. Eu preciso dizer que te amo tanto. Inventei de escrever um negócio chamado blog, que era incipiente, era um mecanismo que eu tinha inventado para, no meu site, poder escrever coisas e me comunicar com as pessoas. E aí, nas redes sociais, no Orkut, em seguida, eu entrei e descobri, fui a primeira pessoa do mundo a ter mais de 1000 amigos. E vi que tinha um repertório que era conhecido e querido pelas pessoas. Então, a mídia imaginava que eu era, sim, águas passadas, né? Encerrou, isso aí acabou, isso não existe mais. Mas o público não. O que eu fiz quando eu era moleque e ninguém me conhecia e não tinha a menor chance daquilo dar certo? Fui tocar num barzinho. E aí fui num barzinho chamado Na Mata Café, lá em São Paulo, e falei, vem cá, posso tocar aqui um dia aí da semana? Ah, pode, tal, sim, mas... Eu falei, 4 semanas. Eu prometo que cada show vai ser um repertório diferente. E fizemos lá 2 guitarras, baixo, bateria, fomos para o Na Mata tocar. Deu certo, ficamos 3 anos lá. Daqui a uns 2, 3 meses, a gente já tocava nos 4 bares da cidade. Aos poucos, a mídia começou a me chamar de volta. Quando eu fui contratado para gravar um disco de músicas inéditas aqui no Rio, já faziam 18 anos que eu não era convidado para gravar um disco de músicas inéditas. 18 anos. Que é esse aqui, Interlúdio. Interlúdio. Fazia 13 anos que eu tinha lançado o meu último disco, que era o Todo Amor. Em seguida, eu recebi um convite para
escrever um programa na televisão, a gente está aqui querendo fazer um programa sobre sexo. Aí fui para lá conversar, fizemos um piloto, daqui a algum tempo a emissora topou, e aí, enfim, acabaram sendo 8 temporadas, né? Eu participei durante 8 temporadas, Ricardinho também participou desse projeto comigo. Fui fazer o Saia Justa, que acabou sendo um projeto também que virou agora o que a gente chama de Papo de Segunda, né? Um outro programa. Aí eu fui chamado para fazer Malhação, que foi um papel muito bacana que me deram, e foi surpreendente que eu pudesse, depois de tanto tempo, começar do zero, porque a criançada me via e falava, ih, o cara da Malhação está virando cantor de verdade. Alguém me perguntou um dia desses, o que é que você mais gosta de fazer? Aí eu pensei e falei, pode parecer arrogante o que eu vou dizer, mas o que eu mais gosto de fazer é sucesso. Eu não estou falando de fazer sucesso a qualquer preço, estou falando de fazer coisas que chegam bem nos outros. Comuniquem, né? Que comuniquem. Não necessariamente seja uma questão de vaidade, sabe? De eu vou fazer um trabalho novo porque eu quero me superar, ou estou mirando a vida eterna, né? Eu quero deixar meu nome na Academia Brasileira de Letras. Não, é meio isso aqui mesmo, sabe? Viver o momento, me comunicar com as pessoas, me divertir fazendo com que as pessoas se divirtam também. Tchau pra você, nem me ligou, nem pra dizer que tudo acabou. Tchau pra você, nem me ligou, nem pra dizer que tudo acabou. Tchau, tchau, tchau. O sonho acabou.